Estamos de volta para o segundo bloco com Tribuna Livre, conversando aqui com o Dr. Roberto Barros e também o Dr. Camolês, que são do Tribunal Regional Eleitoral. O Narciso, no fim do primeiro bloco, fez aquela abordagem. Com a palavra, Dr. Roberto, e na sequência, Dr. Camolês. Bem, Narciso abordou muito bem que essa mini-reforma que foi feita em 2015, essas que têm sido feitas, elas não são suficientes para que nós tenhamos uma mudança realmente no quadro. Elas são, no meu entender, importantes em alguns pontos, temos algumas divergências quanto a isso, mas efetivamente não se discutiu o sistema político, o sistema eleitoral brasileiro. Essa discussão que ele chama de confete, essa questão de se é distrital, se é misto, se é proporcional, mas o ponto central é a questão das cláusulas de barreira, ou cláusulas de eficiência, ou de desempenho, ou seja, para que nós tenhamos, então, partidos que efetivamente tenham programas e tenham representantes, que tenham um mínimo de conexão entre o eleitor e o parlamento, entre aquilo que ele propõe e aquilo que ele faz. E veja, Narciso, como isso é complexo. Lembremos a questão de quando o Supremo disse que o mandato pertencia ao partido e não ao candidato, numa tentativa de tentar valorizar o partido, de que o nosso sistema eleitoral passa pelos partidos políticos. Então a intenção ali era acabar com aquela mudança indiscriminada de partidos que existia. Só que estabeleceu-se algumas exceções. Dentre elas, a possibilidade de você mudar para um partido novo. E olha o problema de uma democracia jovem que desconstrói algumas tentativas boas. Daí por diante nós tivemos um infindável número de pedidos de partidos, né, de partidos novos. Para quê? Para dentro da exceção permitir a mudança de partidos. Agora tem uma notícia boa sobre isso. O TSE, a semana passada, está tentando limitar um pouco isso, já disse o seguinte, que o camarada pode, vamos dizer assim, mudar uma vez. Se ele sai do partido originário dele que foi eleito, muda para um novo e depois vai para um outro novo, aí ele já vai perder o mandato. São tentativas que o judiciário está tentando estabelecer para tentar mudar. Nessa lacuna do legislativo. Na lacuna do legislativo. Embora, eu creio que o Supremo tem dia contado de novo com eventual cláusula de barreira que possa vir, porque já teve algum julgamento do Supremo, o Supremo declarou inconstitucional a cláusula de barreira. Mas nós temos duas interessantes na mini-reforma, e aí daqui a pouco eu vou inverter aqui o quadro, que eu quero ouvi-lo sobre isso. Primeira, cláusula de barreira, de certa forma, ou cláusula de desempenho, na distribuição do tempo da televisão e do rádio. Antes era 2/3 distribuído de acordo com a representatividade na Câmara dos Deputados e 1/3 geral. Agora será 90% distribuído para quem tem mais de 9 deputados, portanto tem 10 deputados ou mais, e apenas 10% geral. Então, essa é uma cláusula de desempenho que vamos ver se ela se mantém. Particularmente, eu acho que é possível. Outra cláusula de desempenho que tem era aqueles problemas que vocês tinham na hora de convidar os candidatos para os debates. Principalmente em cidades grandes, como São Paulo, que você tinha muitos candidatos, você tinha que convidar todos os candidatos. Obrigatoriamente. E agora não. A televisão, enfim, os meios de comunicação, ao permitir o debate, eles vão levar em consideração a representatividade que tem na Câmara de Deputados. Então, são algumas pequenas experiências que estão sendo feitas, mas a grande cláusula de barreira ou de desempenho ainda não veio, e eu concordo com você que ela precisa vir. Mas eu gostaria, antes de responder, eu gostaria de retomar um assunto que eu pensei até que o Narciso fosse dar prosseguimento, ele colocou outra questão. Ainda sobre a questão de gasto de campanha. Primeiro, eu gostaria de saber, o Tribunal Regional Eleitoral, qual a força que ela tem para a fiscalização? Quantos membros para essa fiscalização? E como é que ele vai fazer uma fiscalização, digamos, aqui em Rio Branco, onde está estipulado que o candidato a prefeito só pode gastar R$166 mil. Muito bem. Do meu ponto de vista, isso não dá nem para os santinhos.
Como é que o tribunal vai fiscalizar o que excede desse valor? De que forma? Então vamos lá. Eu não vou responder essa aqui, não vou nem jogar essa para o doutor Camolês. São duas coisas que a gente precisa ver. Primeira coisa, que é interessante, é que o tribunal, uma coisa que ele vai fazer é a análise daquilo que for prestado conta. Isso é uma análise que ele vai fazer acima do que foi prestado conta. Mas você está me colocando que, além daquilo que for prestado conta, pode ser que tenham gastos que não foram declarados, que são o tal do caixa 2. Pois bem, quanto a isso, nós devemos fazer em breve uma reunião com o Ministério Público e com a Polícia Federal, porque efetivamente o trabalho de investigação é da polícia. O trabalho de acusação é do Ministério Público. E o nosso trabalho judiciário é julgar. Entendeu? E nós temos recebido uma quantidade infindável de perguntas quanto a isso. Vai ter disque denúncia? Isso. Vai ter... Muita gente, até nas redações, como eu faço? Qual o telefone? Tá tendo já está tendo um diálogo, já está tendo... E eu tenho que acertar essa conversa, afinar essa conversa com o Ministério Público e com a Polícia Federal para criar esse caminho. Porque nós não podemos ser, ao mesmo tempo, investigadores, denunciadores e julgadores. Então, esse trabalho investigativo... nós vamos aprofundar as conversas com eles para termos o canal para isso, e a Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária das Eleições, e o Ministério Público, sem prejuízo da atuação das outras polícias que podem nos ajudar. Complementando isso que o presidente falou, isso aí é um ponto importante. Já de muito, eu aprendi isso, a Justiça Eleitoral tem um propósito muito forte, que é garantir para o candidato A e para o candidato B a mesma igualdade de condições. Ou seja, você vai gastar 50, o A e o B. Então pronto. Aquela questão que o indivíduo que tem um maior aporte financeiro fazia, isso já está tendo restrição. Isso é importante, porque isso é parte do princípio democrático. Que antes não havia limite. Que não tinha limite. Eu podia gastar 100 e outros 50. E outra, aí ia de acordo com o poder financeiro de cada um. O indivíduo montava uma campanha rica, colocava 100 veículos e o outro tinha uma bicicleta motorizada com a caixa de som. Então isso acabou. Eu fico contente com isso, porque é igualdade de condição. E o que traz mais a igualdade de condição? É o uso do que nós temos aqui agora, televisão. O candidato A tem recurso financeiro, ele usa um meio da televisão, um meio que ele dispõe. O B que não tem, não usa. Então não. Os dois vão para a rua, os dois vão ter que ter sapato para convencer o eleitor. Infelizmente, eu acho que infelizmente, é uma posição pessoal, não passou a questão do voto facultativo, que eu torci para passar em muito, porque também isso ia contribuir. O Narciso já está valendo, hein? Então, tchau, por que isso ia contribuir? Mais de 70 anos. A minha percepção. Qual a vantagem disso? Fulano chegava às vezes e ia comprar o voto do outro. Não, isso não é explícito, mas isso as pessoas falam, mas por que o indivíduo vende o voto? Porque ele necessariamente tem que votar no dia. E o candidato sabe que ele tem que votar. Com o voto facultativo, o candidato não vai arriscar o dinheiro mais. Eu não vou dar o dinheiro para ele porque ele não vai. Então você iria coibir. Não passou, está tudo certo. Mas vamos andar com a regra que o jogo não está permitindo. Eu não tinha visto dessa forma, achei muito interessante, né, Márcio? Mas doutor Camolês, sua cabeça gostou? Eu vou fazer aqui uma provocação aos dois. Pois não. Primeiro, eu elogio a Justiça Eleitoral. Não tenho dúvida nenhuma sobre o papel que ela pode desempenhar. Claro que muitas vezes nós colocamos a questão no candidato e deixamos de colocar no eleitor. Todas essas regras existem porque nós temos um eleitorado ainda não consciente. Não consciente, viu, senhor Narciso? Ora, para isso, eu acho que, inclusive, há uma tutela. A justiça tutela o eleitor. Eu vou dar um exemplo aqui. Nessa resolução, agora recente, 23.450 do Tribunal Superior Eleitoral, Narciso, ele diz, proíbe as emissoras aqui de televisão e de rádio
a difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação e seus órgãos ou representantes. E vai mais além ainda. Quando eu falo na tutela, vocês acreditam que a proibição de camiseta, de bonés, de brindes, quer dizer, o eleitor não tem consciência, ele vai votar porque recebeu uma camiseta, isso é possível? Ele vai votar porque recebeu um boné? Infelizmente. A compreensão que a justiça teria, que nós temos com relação ao eleitor é essa mesmo? Não digo que isso seja genérico. Não, genérico não, mas tem, isso tem. Eu vou dar mais um exemplo um pouco mais extensivo. O indivíduo tem algumas pessoas que jogam futebol. Ele compra um jogo de camisa, vai lá e dá um jogo de camisa. Era muito comum. Para o time era comum isso. Nas eleições. Uma caixa d'água, 10 telhas, 12 telhas, e assim por diante. Era feito isso. Eu passei pelo interior e eu me defrontei com isso. Porque o valor não está no objeto em si, mas está na localidade onde o objeto é essencial. Entendeu? Esse é o ponto de vista. Zona rural. Na zona rural. Na zona rural, o que o indivíduo precisa? O indivíduo precisa de um meio de locomoção. Uma bicicleta motorizada. É um meio de locomoção. Na cidade, ele precisa do quê? É um perfil diferente. Isso surgiu, eu podendo estudar, não sei se estudei errado também isso, essa forma que eu pude ver. Nós começamos o seguinte: voto ao analfabeto. 1985, emenda Dante de Oliveira. De 85 para cá, quanto tempo nós passamos? 40 anos. Aí eu pergunto, por que ainda continua com voto analfabeto? Se isso era um mecanismo, um lapso temporal curto, para que as pessoas pudessem se alfabetizar. Agora, quem era analfabeto teve 35 anos para se alfabetizar, com os meios de comunicação que nós temos, com a quantidade de escola que nós temos. Não fez. E quem nasceu e está com 35 anos e está analfabeto? Qual a justificativa para isso? Então, na minha concepção, já começa aí um círculo vicioso. Não tem nada contra os analfabetos. Movem muita coisa em prol do país. São dignos para isso. Só que o princípio que foi criado, da minha ótica, ficou inerte. Não se evoluiu. E não se evoluiu por conta do quê? Aí que eu tenho que pesquisar isso. Mas aí, doutor Camolês, o senhor afirma, então, o senhor está afirmando categoricamente que essa tutela é necessária em virtude das graves questões sociais existentes no país. Sem dúvida. Isso é inegável. Doutor, eu vou responder a outra pergunta dele, rapidamente, que vamos ver aqui no Narciso. A questão de se achar que é um excesso de tutela, a questão de não poder falar. Mas, basicamente, a essência desse dispositivo é para inibir ou para não permitir que concessões públicas, de televisão, por exemplo, façam o apoiamento, desequilibre o pleito. Ou seja, faça o apoiamento de determinados candidatos e, ao mesmo tempo, faça propaganda negativa contra outros. Isso não pode. Agora, o que pode é debates enriquecedores como esse. Falar de política, falar de processo eleitoral, de processo político. Isso nós temos que falar e falar muito, Osmir, no sentido de conscientizar a população. Por exemplo, nesse momento nós estamos tendo um seminário eleitoral aqui em Rio Branco, aberto a todos os candidatos, pretensos candidatos, né, que hoje começam as convenções, hoje começam as convenções. Uma data muito importante. Então, a data emblemática desse nosso bate-papo aqui. Então, nós estamos lá com todos pré-candidatos, partidos políticos, advogados, a imprensa, para dialogarmos sobre a justiça eleitoral, procedimentos eleitorais. Isso é um processo de conscientização, assim como fazemos ao longo do ano. Porque você falou muito bem, na corrupção existe a corrupção ativa e passiva. Só existe compra do voto porque alguém vende. E, por incrível que pareça, muitos candidatos são assediados por eleitores que assediam os candidatos para pagar. Então, parte do problema está no nosso povo, no nosso eleitorado. Então, é preciso o eleitorado se conscientizar que o ato dele de vender o voto tem consequências negativas lá na frente. O eleitor
Pela lei, a gente sabe, mas gostaria que o senhor abordasse, ele pode ser punido? Pode ser punido, porque ele está cometendo um ato ilícito. Né? E Porque o maior a gente vê crime muito que a ele está punição do cometendo candidato, é o né? crime coletivo que ele está cometendo, além de votar o voto individual dele, é corrompendo, de certa forma, a vontade coletiva para ter maus gestores. Porque qual o compromisso que você vai ter com quem te vendeu o voto? Ele disse, eu já te paguei o teu voto. Eu fui parlamentar, o Osmir foi, o Narciso, eu vi isso na Câmara de Vereadores, o eleitor chega lá e perguntar, não, mas eu estou numa situação, eu disse, não, mas eu estou te devendo alguma coisa? Eu vi um parlamentar fazer isso. Mas eu fiquei te devendo, eu disse, não, então me desculpa, eu sei que eu tinha ficado te devendo alguma coisa, e virou as costas e foi embora. Eu vi isso. Doutor Roberto e doutor Camolês, os mods nós já sabemos que são muitos. Muitos. O que precisa ser feito e não foi feito ainda, e no que foi feito mal feito. E foi a não instituição de a cláusula de barreira. Para mim, a segunda deficiência da nossa legislação eleitoral, para mim, é permitir outra excrescência igual ou pior. As coligações proporcionais, as coligações partidárias nas eleições proporcionais. Narciso, E eu gostaria que o senhor omitisse, os senhores, a opinião sobre esta excrescência chamada coligação partidária. Nós vamos para o intervalo, voltamos já, porque o assunto é muito importante, as coligações já estão sendo trabalhadas, inclusive para as convenções agora, uma guerra de bastidores, de partido que corre para um lado para outro, para formar as coligações proporcionais, que é o tema criticado aqui pelo Narciso. A gente volta já.